Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos ficar de pé. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encontre e faça resplandecer a sua glória sobre a sua vida. Amém? Pai querido e santo, nós queremos te louvar por essa manhã. A tua palavra nos convida a entrarmos na tua presença com ações de graças e nos teus atos com hinos de louvor, porque o Senhor é bom. Obrigada porque tudo que tu fazes é bom. Obrigada porque nós estamos vivos pela graça e pela misericórdia do nosso bom Deus, que tem nos abençoado, que tem nos guardado, que tem nos levantado, que tem nos curado, nos restaurado. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, que nos reúne nessa manhã, em torno do trono da tua graça, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Amém? É um Deus de aliança, é um Deus de promessas. Então, nessa manhã nós vamos declarar: eu sei que os teus olhos estão sobre nós. Eu sei, Senhor, que o Senhor passeia, que os teus olhos percorrem a terra para fortalecer aqueles cujos corações são totalmente teus. Então, nessa manhã, com alegria, amém, queridos? Com alegria, estamos à capela, mas vamos deixar sair do coração o louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Os instrumentos nos ajudam, os instrumentos dão mais aquele floreado, mas na realidade a adoração vem do coração. Tudo que fizermos, temos que fazer para o louvor da glória de Deus. A adoração é um estilo de vida, né? Não apenas nós cantarmos louvores, mas celebrarmos o Deus da nossa salvação. Isso vai lá no íntimo do nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Segue os teus olhos. Segue os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, porque és
a tua palavra para cumprir. E a tua palavra, aqui estamos, como disse Maria, aqui estamos, que se cumpra em nós a tua palavra. A tua palavra se cumprirá, os teus planos não serão frustrados, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus que vela pela tua palavra para cumprir, porque para ti não há impossíveis em nenhuma só das tuas promessas. Por isso, nessa manhã, nós adentramos, Senhor, a sala do trono. Neste lugar, ó Pai, há um coral de anjos, querubins, ó Deus, estão serafins, estão adorando. Nós entramos e adentramos com alegria, porque o Senhor é bom. Confiamos no Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou do que pensamos. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Oh, Jesus querido, venha o teu Espírito Santo sentir-se aqui neste lugar confortável, que o Senhor tenha, Pai, seja bem-vindo aqui neste lugar. E nos lares que se abrem, Senhor, para ouvir a tua palavra, porque nós estamos aqui para celebrarmos ao Senhor. Isso é cultuar a ti, isso é te adorar, Senhor. Nós não viemos assistir o culto, nós vamos adorar ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que conhece o fim desde o início, aquele que tem a primeira e a última palavra, aquele que é o alfa e o ômega. Seja o Senhor adorado nesta manhã. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Nós te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, maravilhoso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó Senhor, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, maravilhoso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, sempre te adorar, para sempre, ó meu Deus. Leva-me, Senhor, à sala do trono, para te adorar, Senhor, para sempre, que possamos declarar, como Davi diz no Salmo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente
continuamente nos meus lábios, que nós possamos bendizer a Ti, Senhor, que nós possamos nos alegrar em Ti, que nós possamos encontrar em Ti a satisfação da nossa alma. Como o salmista diz, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, tem alegria no Senhor, e é Ele que é a fonte de vida, Ele que é o manancial de vida, satisfará o desejo do seu coração. Tu és tudo, Senhor, que nós precisamos. Tu és tudo, diga Senhor, Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo, Senhor, leva-nos à sala do trono para Te adorarmos como Davi, como o rei Davi. Oh, leva-nos à sala do trono, porque Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Oh, aleluia. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sim, Senhor, Tu és. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis são, Senhor, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ti a glória, Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ti, Senhor, Cordeiro Santo de Deus, Leão da tribo de Judá, aquele que veio, aquele que era, que é e que há de vir, a Ti a honra, a glória, o louvor. Recebe, Pai, a honra, recebe, Jesus, o louvor, a adoração, recebe a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é que sabe com profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são os Teus juízos e os Teus caminhos. Infinitamente inalcançáveis, ó Deus, a nossa mente. Mas nós precisamos descansar e confiar no Teu amor cuidadoso, no Deus que diz, eu é que sei os planos que tenho a Teu respeito. Então a Ti, Senhor, queremos nos entregar nessa manhã onde vamos participar da Tua mesa, essa mesa de celebração, a mesa da vitória, a mesa da comunhão, a mesa do poder de Deus, porque ali na cruz o véu se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, o poder de Deus veio ali, trazendo aquele sangue derramado, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor. A Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos encontre nessa manhã e faça, unja-nos com Teu óleo, como o Senhor encontrou a Davi. Vamos declarar? Como o rei Davi,
não somos dignos deste amor, mas o Senhor nos amou. E é esse amor que nos dá valor, esse amor que nos torna dignos, esse amor que nos levanta, esse amor que nos coloca de pé, que nos cura, que nos redime e que nos dá esperança para olharmos para o amanhã, não com medo, mas olharmos para o amanhã com fé, confiando no Cristo ressurreto, que está indo adiante de nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa manhã, que rompa os céus. Ah, Deus amado, não apenas aqui, nosso louvor, a nossa adoração, mas nos quatro cantos dessa terra. Um povo que se reúne para louvar, glorificar, celebrar o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo e o leão da tribo de Judá, que venceu e assentado no trono está à direita de Deus Pai, recebeu um nome que está acima de todo nome, aleluia, e todo poder foi lhe dado no céu e na terra. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio para todos sempre, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos sentar. Deus é bom, maravilhoso, amém? Diga, Deus é bom. A bondade de Deus me seguirá para sempre, amém? Como disse Davi, certamente que a tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida, amém? Queridos, vivemos nesse tempo, tão conturbado, tão acelerado, tantas vezes tão caótico, e nós às vezes somos tentados a pensar que somos os únicos, que passamos. Às vezes a gente diz, poxa, como era tão bom lá no tempo de Jesus, Jesus andava com o povo e tal. Mas eu quero dizer para vocês que desde a queda os dias foram difíceis, não é? Gente, quando olha desde Gênesis, a gente vai ver que a maldade subiu tanto que Deus precisou, veio intervir e trouxe ali de novo. Então, desde a queda a gente vive, Deus colocou o homem no jardim, mas o homem decidiu caminhar sem ele nessa decisão. Tudo que Deus fez, tudo sofreu, tem sofrido as consequências da queda. Então, não apenas nós passamos, mas desde lá, no Éden, a gente vê os tempos ficando difíceis, mas a gente precisa não fixar os olhos apenas na queda, mas precisamos fixar, e nós precisamos treinar o nosso olhar em esperança, porque o homem ali caiu, a mulher caíram, eles foram sentenciados, mas lá, desde lá, Deus vem anunciando a restauração, que levantaria aquele da semente de mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, nós vemos a graça de Deus, permeando, nós vemos o sangue do Cordeiro derramado ali na terra, banhando cada página, o amor de Deus, não desistindo da sua criação, não desistindo de nós, mas ao contrário, sempre apontando, e é isso que nos move a fé. A fé sempre nos move para frente, para avançarmos, para não olharmos as circunstâncias. Quando Josué estava para tomar posse da terra, e Moisés, antes de morrer, chamou o povo, juntou o povo, e ele disse, não tenham medo, sejam corajosos, porque Deus estará indo adiante de vocês. Então diga para o seu irmão, para a sua irmã, não tenha medo, coragem. O Senhor dos Exércitos está indo adiante de nós. O leão da tribo de Judá está indo adiante de nós. Amém? E hoje nós vamos falar sobre dois personagens que passaram, também viveram em tempos difíceis, em tempos onde eles ainda aguardavam o cumprimento da promessa, mas que se mantiveram firmes. Como a gente pode, diante de tantos abalos, nos mantermos firmes, nos convictos da provisão de Deus, quando tantas vezes a gente parece que o céu se fechou e
e Deus não está vendo. Mas nós temos um Deus que nos vê. Amém? Um Deus que nos ouve. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Amém, queridos? Então vamos abrir lá em Lucas 2, e a gente vai ler a partir do 25. A gente vai falar sobre Simeão e Ana. Esses dois anciãos, não é, que teriam todos os motivos de não permanecer, de se achar já velhos, né, em idade, e no físico, né, mas eles permaneceram firmes, e a gente vai ser encorajado. Nós temos essa nuvem de testemunhas para a gente prosseguir. Amém? Até que. Amém? Então vamos lá. Naquela época vivia em Jerusalém, Lucas 2, 25, um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito Santo conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança, dizendo, nos seus braços, e louvou a Deus, dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, também estava no templo. Ela era uma mulher idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como uma viúva até os 84. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali, naquele momento, e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Israel. Você tem um sonho? O que Deus tem colocado, que o Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração, não é? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre perseverança, né? Perseverar em fé. Porque diante das circunstâncias, muitas vezes, nós somos tentados a desistir, não é? A abandonar, não é? A não crer. Mas Jesus disse a Marta, se creres, verás. A gente quer ver para crer, mas o Senhor disse, se creres. Então nós precisamos crer, né? Simeão não via nada. Não diz aqui, Lucas não relata detalhadamente há quanto tempo o Espírito Santo de Deus tinha falado ao seu coração, mas nós vemos tanto Simeão como Ana, não é, permaneceram na sua posição. Como é importante a gente não confundir Deus com a vida, porque muitas vezes, né, nós achamos que porque somos do Senhor, nada ruim nos acontecerá, estaremos blindados, mas isso não é verdade. Jesus mesmo disse, no mundo nós passamos por aflições, vamos passar, mas que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo. Ele está conosco, Ele está ainda diante de nós. Ele disse que não caiu um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E se o Pai permitir, Ele tem um fim proveitoso. Então não significa que tudo irá bem, muito pelo contrário. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque o propósito eterno de Deus é nos conformarmos à imagem e semelhança de Jesus. Então, nada nas mãos de Deus é desperdício, muito pelo contrário. Tudo é proveito para Deus nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Eles viviam numa época difícil, numa época também de corrupção, né, de desesperança, de divisão política. No entanto,
eles permaneceram olhando, como o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Ele tinha um sonho, não é? O Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no seu coração, ele aguardava a restauração de Israel. Vamos lembrar que até que Jesus viesse, Jesus veio na plenitude dos tempos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve um silêncio de mais ou menos 400 anos. Não é? Então, o povo diz, quando será? Quando acontecerá? Não é? Como que será isso? Eles estavam numa situação difícil, oprimido, não é? Pelo sistema romano, e eles precisavam estar olhando para o Senhor, porque era do Senhor que viria. Eles aguardavam o Redentor, eles aguardavam o Libertador. E assim, queridos, nós também precisamos estar olhando, porque aqui, fazendo um parênteses, a gente pode trazer isso também, não apenas para as nossas vidas pessoais, no nosso cotidiano, né, naquilo que Deus tem prometido a nós, mas nós estamos esperando a promessa de que novos céus e nova terra, o retorno de Jesus. Não é? E nós, às vezes, como Pedro diz, muitos acham que ainda está demorado, mas não dá do Senhor a sua promessa. Né? Por quê? Porque a batida, o ritmo do coração de Deus é que não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Então, o Senhor está aguardando, não que Ele esteja demorando, Ele está aguardando para que o Evangelho, né, seja pregado. E nós temos visto pelos meios de comunicação o avanço da tecnologia, o Evangelho chegando a rincões que a gente não poderia nem imaginar chegar. Não é? Pela internet, pelas redes sociais, nós estamos vendo a propagação, mas estamos vendo um cenário mundial que a gente não pode tirar os olhos, e a gente precisa saber, não apenas aqui na nossa nação, mas mundialmente, não é? A história está sendo escrita, e quem está escrevendo são as nações, são as trevas? Não, quem está escrevendo é o Senhor, é Ele que está no controle de todas as coisas, não é? Então, Simeão e Ana também estavam naquela expectativa. E aqui diz, né, que ele era justo e devoto, quer dizer, quanto mais, né, ele aguardava, mais ele se consagrava ao Senhor para estar sensível. E como nós precisamos, gente, dessa sensibilidade espiritual para discernirmos as épocas, os tempos em que nós estamos vivendo, e não apenas discernir as épocas e os tempos, mas saber o que precisamos fazer. Amém? Lembram das virgens? Né? 5 sabiam o que elas tinham que fazer. Tinham que levar óleo a mais, o azeite a mais. As outras levaram só aquele suficiente. Como o noivo demorou, aquelas que não tinham levado só aquela provisão para aquele momento, quando o noivo voltou, elas estavam sem. Então, nós precisamos, né, desse discernimento. E como é que a gente alcança, né, essa sensibilidade? Através da comunhão íntima, pessoal, com o nosso Deus que fala. Não é? É tão interessante que a gente vê que Lucas aqui, ele enfatiza muito o ministério do Espírito Santo. Ele vai dizer 3 vezes: o Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado quem? O Espírito Santo. E pelo Espírito ele foi conduzido ao templo. Queridos, Deus está à nossa procura. Deus está à procura de pessoas que se alinhem, né? Que concordem com a sua palavra, que entrem em acordo com a sua palavra para que os seus planos e seus propósitos se cumpram. Amém? Então, ali estava Simeão, estava Ana também, né? Foi casada apenas 7 anos. Poderia ter muitas razões para ficar amargurada, para ficar dentro de casa, para não querer sair mais, mas ela, ao contrário, não é? Ela ali tomou uma posição diante do Senhor, e ela diz que de dia e de noite, em oração e jejum, ela adorava ao Senhor, colocava a sua vida. E qual foi a recompensa deles? Eles foram, não é? Eles se tornaram entre as primeiras testemunhas do Messias. Quando ele foi levado naquele dia, que ele nem poderia imaginar. Gente, nós precisamos crer nas surpresas de Deus. Quando você menos espera, a chave virou. Quando você menos espera, a sua sorte mudou. Por quê? Porque Deus é um Deus que
nos surpreende e a gente precisa deixar e crer nas surpresas. E Deus nos surpreenderá um dia comum, né? Mas ele foi conduzido. Ele foi deixado ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele não resistiu, mas ele se deixou. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, queridos, é que nós precisamos guardar o nosso coração e não permitir que as circunstâncias, que as trevas possam roubar ou nos intimidar para nos fazer recuar daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, o que Deus tem falado especificamente a você. Que Deus falou assim mesmo: se você não vai morrer antes de ver a salvação de Israel. Simeão tomou aquela palavra, sabe? Quando Deus nos fala algo, nós precisamos guardar. A palavra de Deus diz que a gente precisa, né, acatar com mansidão a palavra que nós está sendo implantada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então nós precisamos estar alinhados, entrar em acordo com a palavra de Deus, porque Ele vela pela palavra, pela sua palavra para mim. E Deus tinha dito através do anjo a Maria o quê? Para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas, né? É o ministério do Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida em santidade. Esse é o ministério, é Espírito Santo, é Ele quem nos santifica, né? E é o ministério do Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida santa, assim como estava Simeão, né? Justo, devoto e que esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Então, nós precisamos nos submeter a Deus, né? Para vivermos nesse presente século de forma justa, piedosa, de forma a louvarmos e agradarmos o nome do Senhor. Amém? Precisamos, o Billy Graham, ele disse certa vez algo que eu até anotei aqui, que é muito interessante. Ele disse que a maior necessidade do mundo de hoje é de homens e mulheres que professam a fé em Jesus Cristo, experimente, que homens e mulheres que professam a fé em Jesus Cristo experimentem mais o Espírito Santo. Porque, queridos, quando nós nos convertemos, né, aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então, nós temos o Espírito Santo, mas a questão é, será que o Espírito Santo de Deus nos tem? Porque ele é um cavalheiro, né? Ele não vai invadir a nossa vida, né? Ele não vai nos pegar pelo pescoço e vai nos arrastar para que a gente faça a vontade de Deus. Não, ele vai convencendo. O Espírito Santo convence. E ele vai falando. Se o nosso coração está aberto, a nossa mente está renovada pela palavra de Deus, nós temos um caminho, nós temos um solo fértil que, para discernirmos a voz do Espírito Santo, dizendo, esse é o caminho onde por ele. Então nós precisamos dessa intimidade com o Espírito, porque essa é a nossa maior necessidade. A gente vai ver Lucas trazendo a igreja primitiva, e o livro chama-se Lucas, Atos dos Apóstolos, mas na realidade a gente vê a mão invisível de Deus conduzindo aqueles homens e mulheres ao cumprimento do propósito de Deus, dizendo, olha, eu quero que vocês, não quero que vocês prossigam nesse lugar, eu quero que vocês vão para aí. E eles eram conduzidos como nós precisamos. E como é que a gente alcança isso? A gente só alcança isso na vida de comunhão, na vida de rendição, na vida de entrega diária ao Senhor. Senhor, como Jesus, não é? Não como eu quero, mas como Tu queres, né? Então, nós precisamos nos manter diante desse tempo, né? Nos mantemos firmes, né? Diante das situações adversas. E vemos que Deus, né, apesar de muitas circunstâncias, nós não temos respostas, mas nós não podemos, Deus não tem nada a ver com isso, né? Se a gente vive nesse mundo caído, não foi obra de Deus, não foi Deus quem preparou isso, mas pelo contrário, na cruz Ele veio julgar, né? Jesus veio ali se fazer justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós tivéssemos esperança. A morte é a nossa última inimiga, a morte não tem a palavra final, amém? Daqueles lugares, né, de cemitérios, de tumbas escuras, vai vir a glória de Deus, e quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro.
Então não são esses lugares, a escuridão não tem a última palavra, as trevas não têm a última palavra, por mais que a gente veja a situação como que num caos, mas nós conhecemos o Deus e andamos com Ele, o Deus que coloca a ordem no caos. Amém? Você pode dizer, olha, minha vida parece uma bagunça, mas Deus é poderoso para restaurar, se nós nos submetemos a Ele. Então, o que fez Simeão? Simeão foi perseverante. Simeão não desistiu. Lucas não fala há quanto tempo, mas ele perseverou ali, cumprindo, né? Ele perseverou nutrindo a palavra de Deus. Ele perseverou, apesar dos tempos difíceis, temendo a Deus. Gente, o que mais entristece o coração de Deus, que ofende a Deus, sabe o que é? Porque o temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é levar Deus a sério. E o que mais ofende, né, o coração de Deus é a gente não dar atenção ao que Deus diz. Porque é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus diz. Por isso que o Tiago vai dizer, né, acolhei com mansidão. Por quê? Porque o nosso coração é endurecido, não é incrédulo, e a gente rejeita. Ou a gente só quer participar daquilo que é bom. Não, mas a palavra de Deus precisa nos confrontar, para que Ele, né, traga, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nesses lugares escuros e trazer luz, né, trazer cura, trazer restauração na nossa vida. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos render. E precisamos o quê? Perseverar, porque a obra do Espírito da noite para o dia. Nós estamos nesse processo, nós estamos nessa caminhada, nós estamos em construção de vida. Eu estou em construção, ainda não chegou ao final, não é? Mas eu preciso perseverar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Amém? Então temer a Deus é levar Deus a sério, é saber que Ele que me criou, e Ele que diz, eu é que sei os planos que tenho a teu respeito. Planos de paz, planos de esperança e planos de um futuro. A outra coisa que nós aprendemos com Simeão e Ana foi uma vida de dependência, não é? A despeito das circunstâncias, nós vemos que eles se colocaram completamente nas mãos do Senhor e o Senhor os recompensou. Como é maravilhoso isso, gente. Depender de Deus, não é? Saber que nós andamos, Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes a gente faz os planos, né, tem os projetos e a gente diz assim, agora Senhor, vem comigo e me abençoa. Não, porque a palavra de Deus diz o quê? Que ao homem é dado a liberdade de fazer planos. Mas de quem vem a resposta certa? De Deus. Então nós precisamos, não é? E isso é princípio de autoridade. Porque quando nós nos submetemos a Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos autoridade para resistir ao diabo. Tem gente aí levando surra porque quer resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Sai envergonhado, não tenha dúvida. Porque o princípio de autoridade é esse, a obediência. Então, diz a palavra de Deus que Jesus foi obediente até a morte. Né? E morte de cruz. Então essa vida de dependência, né? Não basta só, né, eu amar essa palavra, não, meu coração tem que estar aberto para obedecer, e nessa obediência eu tenho autoridade para repreender o mal, autoridade para resistir ao diabo, porque eu estou me submetendo, estou sob a autoridade de Deus. Então tanto Simeão quanto Ana estavam no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Quem pode fazer isso? É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, que sabe, não é, dos nossos encontros. Então diz que o Espírito conduziu, olha que coisa maravilhosa, gente. Na hora certa, no lugar certo. Coincidência? Claro que não. O Espírito Santo, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, meu irmão. Deixa o Espírito Santo, às vezes a gente fica dando trombada pela vida porque a gente não se deixa. Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Então quando me deixo ser pastoreado pelo Senhor, nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor, é Ele que tem os tesouros da sabedoria. Nós acabamos de cantar, porque dele, por Ele, para Ele,
são todas as coisas. Quão insondáveis são os teus juízos e os teus caminhos. São insondáveis. E Isaías vai dizer lá em Isaías 55 que os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos. Então, às vezes, a gente é tão altivo achando que a gente vai dar conta da nossa vida sozinho. Né? Mas Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. O segredo da vitória e do cumprimento da promessa foi uma vida de dependência. A outra coisa que nós aprendemos também com Simeão e Ana é esperar. Né? A gente não gosta de esperar. A gente quer tudo pronto. Né? A gente vive na tecnologia, né? Os celulares estão cada vez mais velozes, né? A informação vai chegando cada vez mais rápido, do micro-ondas, né? Mas a gente precisa aprender, né? A gente precisa retornar essa disciplina da espera. O salmista vai dizer o que? Eu esperei com paciência. Esperar com paciência no Senhor, né? E Ele ouviu o meu clamor. Não eu tenho tudo que quero, da forma que quero, no tempo que quero. Não. Na plenitude dos tempos, diz Paulo aos Gálatas, veio Jesus, no tempo perfeito de Deus. Então, às vezes, a gente quer apressar, né? E o apressado come quente passa mal. A gente precisa saber e nos alinharmos com a palavra e com os tempos de Deus. Amém? Às vezes a gente não está entendendo aquele tempo, né? A gente está entrando, né? Já estamos numa nova estação. É o inverno. Aí a gente se acomoda àquela estação. A gente vai vestir mais um casaco, né? A gente vai, ninguém vai andar, né? Uma blusinha fininha, não. A gente se adequa. Então, da mesma forma, a nossa vida também passa por estações, né? E a gente precisa se adequar, se alinhar às estações de vida que Deus nos permite passar. Né? Porque senão a gente vai ficar eternamente amargurado, né? Ressentido, né? E isso vai azedando o nosso coração. Mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor como desespero, humilhai-vos sob a potente mão do Senhor. O que é isso, gente? Dependa dele. Coloque nas mãos. Não saia fazendo e decidindo. Não. Senhor, o que o Senhor quer sobre esse assunto? E isso vai requerer de nós ir para a cruz. Que tem muita gente que pensa que a cruz é o outro, né? É o patrão, é o marido, é a esposa, é o filho. Não, a cruz somos nós que temos que ir para a cruz. Porque não é fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, esperar com paciência. E só caminhando com o Espírito Santo, nós aprendemos a esperar. Vamos lá para Romanos 15. Romanos 15, Paulo vai dizer exatamente isso. Olha, essas coisas, olha só, tudo isso que Lucas está registrando, foram registradas há muito tempo para nos ensinar. Então diga, eu preciso aprender a esperar. Né? Eu preciso aprender. E as Escrituras nos dão o quê? Paciência e ânimo para mantermos a esperança. Então, enquanto Simeão se colocava diante do Senhor, em um relacionamento íntimo, ele foi sendo nutrido pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, e ele ali pôde ter esperança que ele não morreria. Então, esperar com paciência. Preciso esperar com fé. Quem sabe um dia, né? Não. Deus não fez a promessa? Então, Senhor, é no teu tempo, da tua forma, para o meu bem e para a sua glória. Amém? Esperar com fé. Se creres, verás a glória de Deus. Por que Simeão e Ana perseveraram? Porque eles creram na promessa. Eles não duvidaram, do caráter de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus, não. Eu tenho que ler essa palavra, eu tenho que trazer essa palavra para mim. Essa palavra precisa ser âncora na minha vida. E eu preciso me respaldar e me firmar nessa palavra. Porque essa palavra, ela é a verdade. Essa palavra e o poder do Espírito Santo me santifica. Jesus orando ao Pai, ele disse, Pai, santifica-os. Santifica-os na tua palavra,
porque a tua palavra é a verdade. Qual é a verdade? A verdade não é um conceito filosófico, a verdade é uma pessoa, é Jesus. É Ele. E o que Ele diz é que tem poder de mudar a nossa história, que tem poder de mudar a noder família, que tem poder de mudar a nossa vida, que tem poder de mudar a nossa nação. Amém? Quantas coisas estão falando e falam, quem tem boca fala o que quer, né? Mas nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, que é a verdade. Então, esperar com fé. A fé nos empurra para a frente, para o alvo, como aqui Paulo está dizendo. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as escrituras que nos dão paciência e ânimo para mantermos o que? A esperança. E aquela comunhão, tanto de Ana quanto de Simeão, trouxeram a eles o que? Uma convicção. Gente, não é só eu ouvir, está aqui na minha mente, mas tem que trazer convicção no meu coração. Porque aquilo que está tratado aqui dentro, ninguém tira, ninguém rouba, está tratado, é assunto tratado, é assunto fechado, está convicto. Então, é como aquela grande árvore, não é? Que tem as suas raízes profundas, que vem as tempestades, mas ela está firme, convicta, presa ali, aquele solo. E podem vir as tempestades, né? Mas ela não é abalada, ela não é atingida. Então, essa convicção sobre o caráter de Deus e sobre a fidelidade da sua palavra. Quem é Deus? Não podemos, como eu disse, confundir Deus com a vida. A vida é injusta, vai nos levar muitas vezes, né, a experiências amargas às vezes. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus é bom, Deus nos ama, não é? Deus nos ama. Tanto nos ama que enviou Jesus. A maior prova do amor de Deus é em Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer para todos aqueles que creem, né, e serem salvos. Então, o amor de Deus, né? Às vezes a gente passa por injustiça. Mas Deus, por que não? Deus não tem nada a ver com isso. Deus é o restaurador. Deus é o oleiro, né? Que quando nós colocamos nas mãos dele, ele restaura. E ainda diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Você pode crer nisso? Que Deus tem tempo de restauração na sua vida. Você pode estar passando por uma estação escura, por uma estação de deserto, mas você não vai morrer ali. Então creia, amém? E não confunda. Não, Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Declare: eu não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. Amém? Eu não morrerei. Simeão não morreu e Ana também não morreu, até verem, né, a salvação de Israel. Outra coisa, gente, que a gente precisa aprender quando a gente está nessa caminhada, né, da espera, com paciência, com fé, com perseverança. Não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. Mas será que vai ser amanhã? Será que vai ser daqui a pouco? Senhor, eu quero descansar em Ti. Porque um coração ansioso se distrai, tira o foco, né, da promessa, tira o foco da palavra de Deus e coloca nas circunstâncias. Mas a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3 que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo. E nós precisamos, nesse tempo, não é, sabermos que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? De que forma? Não é? Porque a espera não é inativa. A espera é ativa. Por quê? Porque a nossa fé, né, demanda uma posição. Quem espera faz como, vamos voltar lá para Lucas 2, Simeão e Ana. Quem espera nas promessas de Deus, faz como eles fizeram, mantendo-se, né, em comunhão, no temor, justo, devoto, né? Ana diz aqui, a palavra de Deus, Lucas vai dizer que Ana, ela servia, nunca deixava o templo, adorando a Deus, né, em jejum e oração. Então eu quero dizer para você, primeira chave que a gente encontra aqui, que a gente vê
tanto com Ana como Simeão, né, para guardar o nosso coração. Paulo vai dizer que a gente não deve ficar ansioso por coisa nenhuma. Mas quando vem a ansiedade, a preocupação, ele nos instrui o quê? A orar. Leve ao Senhor, né, em oração. Então, a primeira chave para a gente guardar, né, o nosso coração saudável é orar. Diga, eu preciso orar sobre esse assunto. Às vezes a gente fala sobre o assunto, mas não ora sobre o assunto. E orar de forma perseverante até que aconteça. Até que a resposta venha. Até que algo aconteça. Orar crendo que Deus está nos ouvindo, que Deus está nos vendo, que Deus intervém nas nossas circunstâncias, mas que a obra primeira e maior que Deus quer fazer é dentro de nós. Nos ensinando a paciência, nos ensinando a esperar, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, é a chave para a saúde do nosso coração. Orarmos, né? A gente coloca, a gente derrama o nosso coração e aquele medo, aquela ansiedade, nós colocamos diante do trono da graça de Deus e saímos dali confiantes que Deus está cuidando daquela situação. Não precisamos estar atemorizados, ansiosos, não, né? Por quê? Porque a oração também nos torna mais leves, sabe? Você quer ter uma vida mais leve? Intensifique a sua vida de comunhão e de oração com Deus. Torna a nossa vida mais leve. Nós nos tornamos mais sensíveis. Como é que o Simeão se deixou conduzir? Estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque ele estava sensível. Era um homem que tinha intimidade como Ana, com a voz do Espírito, né? E ali ele se deixou. Então, oração, né, em jejum, vai quebrando as cadeias, sabe de quê? Do controle da nossa vida, porque a gente que quer ter o controle. E quando a gente jejua e ora, e as duas são irmãzinhas que caminham juntos, né, fazer dieta, até hoje se propagava tanto o jejum, né, de forma a fazer, e é uma atitude saudável, desde que, né, de forma sensata, de acordo com o seu físico, né, de acordo com pessoas que não podem, né, por conta de medicamentos, que a gente precisa ter, né, sabedoria de Deus anda junto com a prudência, não é verdade? Mas é o jejum e a oração que vai rompendo as cadeias do controle e nós vamos aprendendo a nos render mais facilmente ao Senhor, vamos nos tornando mais sensíveis, vamos saindo, né, do controle e deixando o caminho aberto, não é? Mais aberto para o quê? Para sentirmos o coração de Deus. Eles estavam tão assim entregues que eles se deixaram, né? E quando a nossa esperança, o nosso coração está em Deus, a nossa esperança não será abalada. Amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, oração e jejum é dessa forma que a gente espera. Mas é uma outra forma que a gente também espera. É adorando ao Senhor. Gente, nesses tempos, né, o que mais o inimigo quer é roubar o louvor do seu coração, dos seus lábios. Comece a louvar. Louvor e adoração. Foi a arma, a estratégia que Deus, que o profeta, trouxe para Josafá. E naquela batalha, eles saíram vitoriosos. Enquanto eles se levantaram e começaram a louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, declarando, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, tudo que Ele faz é bom, nem uma sombra, nem avaliação. Então, que nós possamos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A adoração nos transforma, né? Moisés saía da presença de Deus com um rosto tão reluzente, tão brilhante, que ele teve que colocar o quê? Foi preciso colocar um véu de tamanho brilho. Então, a adoração nos transforma. Não é? Quando nós vamos nos aproximando e a palavra de Deus nos dá, né, esse protocolo para a gente chegar na presença do Senhor com ações de graças. Outra coisa que guarda
também a nossa mente com saúde, nós agradecemos a Deus por tudo. Em todas as coisas, Pai, ainda que eu não entenda, mas a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Óbvio que eu não vou dar graças porque eu fiquei desempregado, porque eu fiquei doente, não é isso. Mas é você entender que o seu coração está firmado em Deus e você tem uma aliança com Ele. E se essa situação vem, Deus tem um fim proveitoso, Deus tem uma bênção aí. Amém? Às vezes a gente não entende, está buscando respostas, mas não busque respostas, busque o Senhor em oração, em adoração, porque esse é o caminho da verdadeira adoração. Vamos lá para Romanos 4. Abraão, sabe o que é 25 anos você esperar por uma promessa? Sabe o que é você ver envelhecendo, sua mulher envelhecendo, né, seu companheiro envelhecendo, e você dizer: Senhor, até quando? Né? Senhor, quando será? Mas diz lá no versículo 17, Romanos 4, 17, conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão, o quê? Creu que Deus traz vida aos mortos. Deus traz os mortos de volta, e a vida, e cria coisa nova. Nós estamos no primeiro domingo desse mês de julho, no segundo semestre. Até o final do ano, Deus tem muito tempo para fazer muita coisa nova. Amém? Muita coisa nova. Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e que cria coisas novas do nada. Você pode crer nisso? Simeão e Ana creram nessa promessa. Abraão creu, faz coisas novas. E mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Quer dizer, Abraão não negou a situação, não vivia uma vida negacionista, não. Ele encarava a realidade, ele sabia que ele já estava, a sua mulher com idade avançada e ele também. No entanto, ele não fixou os olhos nas circunstâncias, mas na promessa de Deus. Amém? E aí, em nenhum momento, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele dava glórias a Deus. Amém? Abraão estava plenamente convicto. Olha a convicção aí. A convicção de que tinha Simeão e Ana. E a convicção que o nosso coração precisa ter no caráter desse Deus. Não confundir o Senhor com as circunstâncias, não. Deus é bom, independentemente da sua resposta, ser sim ou ser não. Ele é bom. É o seu caráter imutável. Né? Ele é bom quando me diz sim, mas ele é bom também quando me diz não. Ele é bom também quando me diz espera. Ele é bom e ele sabe o que faz. Deus é bom e ele sabe o que faz. Diga, Deus é bom e ele sabe o que faz. Amém? Eu posso descansar no seu amor cuidadoso. De que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Então, queridos, convicção tinha no coração de Simeão, tinha no coração de Ana. Não importasse o tempo que eles estivessem esperando, mas Deus cumpriria a promessa. Eles não morreriam. Para a gente terminar, gente, chave, também para a nossa saúde emocional, nos alegrarmos sempre no Senhor. Então, nos alegrarmos no Senhor, temos alegria, nos deleitarmos em Deus, como diz lá em Abacuque 3. Vamos lá para Abacuque. Abacuque diz assim, Abacuque começa o livro interpelando o Senhor, perplexo do que estava acontecendo, mas ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos
na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutíveis, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, ou seja, Abacuque como Simeão não dependiam das circunstâncias para crer favoravelmente no caráter de Deus. Não, ainda que, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Isso é chave para a nossa saúde emocional. E regozijar no Senhor, né? No Deus da minha salvação. O Senhor soberano, Ele é a minha força. E não torna os meus pés como os da corça, e torna os meus pés como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O que o Senhor está nos chamando nessa manhã? Não é? A subirmos o nível, a buscarmos os lugares altos, sabe? A não nos deixarmos, não é? Ficar na mesmice. Não, Deus quer elevar o nível da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor, do nosso compromisso com Ele. E por fim, a gente lê, né, que eles não deixaram o tempo. Gente, hoje a gente vive num tempo onde as pessoas se acomodaram a assistir pela internet. Mas pela internet a gente assiste muita coisa, né? Mas nós não somos chamados a assistir ao Deus, nós somos chamados a adorar ao Senhor. Diz que Ana, tanto Simeão quanto Ana, não deixavam o tempo adorando. Era assistindo o cerimonial, era assistindo aos rituais, não, era adorando. E a nossa vida de adoração se dá na comunidade. Por isso que a gente não pode deixar de congregar, né? O autor de Hebreus diz, olha, não deixe de congregar como muitos estão fazendo. É bom, né? Nós ouvimos, somos também edificados, mas esse contato pessoal, os relacionamentos interpessoais, não é, que fazem parte da comunidade, é importantíssimo no nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Né? Então nós não podemos deixar de congregar, não podemos nos acostumar, né, nos acomodarmos, né, simplesmente assistir pela internet. Não, vamos estar juntos, né, porque juntos nós somos mais fortes. Como é bom um abraço, não tem uma palavra, quando a gente se reúne, né, na Assembleia de Santos, não tem uma palavra de adoração, outro tem uma palavra de sabedoria, de conhecimento, e mutuamente nós vamos nos edificar. Amém, queridos? Porque a nossa vida de fé, né, só se dá, só tem sentido e propósito no transbordar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que você tem esperado, mas eu quero dizer para você que nós somos edificados e somos fortalecidos pelo relato de Lucas a respeito de Simeão e de Ana, que mesmo diante das circunstâncias não favoráveis e até contrárias ao caráter de Deus, eles permaneceram crendo. E eles viram a salvação de Israel. Eles não apenas viram, mas eles foram porta-vozes. Porque eu quero dizer para você o que Deus faz nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, para que nós possamos proclamar esse Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse Deus que é real, esse Deus que é santo. Amém? Pai querido e santo, nós queremos te louvar por essa manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos diz para crermos e aguardarmos, porque, como o Senhor disse a Marta, nós veremos a tua glória. Senhor, tu sabes as promessas que o Senhor tem colocado e tem trazido para cada um de nós, que nessa manhã a tua palavra e a unção do teu Espírito Santo possa, Pai, trazer um novo ânimo, Senhor, trazer uma renovação, porque a tua palavra diz lá em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está cansado, talvez, você está cansada de estar esperando, você acha que está demorando? Jesus disse, olha, depressa fará justiça aos seus escolhidos que estão clamando de dia e de noite. Mas porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, depressa o Senhor fará justiça. Simeão e Ana viram a salvação.
Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Então não é hora de desanimar, não é hora de dar ouvidos às trevas, não é hora de olhar para as circunstâncias, é hora de fixar os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, aquele que tem a primeira e a última palavra, e declarar: não morrerei, eu me ancoro, Senhor, na tua palavra, eu me sustento na tua palavra, porque é ela que é pão que alimenta a minha alma e que traz convicção ao meu coração, assunto tratado contigo, firmado, meu coração, como diz o salmista, firme está, ó Deus, o meu coração. Não vou ser confundido, mas pelo contrário, pelo Espírito Santo, que possamos nessa manhã nos render a ação, o ministério do Espírito Santo, que tem maior alegria, porque ninguém tem maior prazer do que o Pai em nos conduzir em triunfo e fazer com que nós possamos experimentar e declarar como Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certamente Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, para trazer vida às áreas que estão mortas, para fazer coisa nova. Oh, Pai de amor, é o momento de nós não desistirmos daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, mas avançarmos em fé. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Renova as nossas forças, o nosso ânimo nessa manhã, para que nós possamos subir com asas como águia, voar com asas como águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Os que esperam no Senhor, meu irmão, minha irmã, em quem você está esperando? O segredo é esse. Se você espera no Senhor, o Senhor vai renovar suas forças nessa manhã, para você continuar crendo. E com certeza, a glória do Senhor será vista na sua casa, na sua vida, e você testemunhará do poder de Deus, desse Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. A salvação de Israel é que você testemunhe do poder e da graça de Deus. Amém, queridos? Não desista, diga para quem está do lado, daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Creia, ancore-se na palavra de Deus. É Ele quem sabe, é Ele quem tem a primeira e última palavra, é Ele que julga a sua causa, é Ele que é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Libertador. Não deixe o medo, as mentiras do diabo tomar conta do seu coração, mas creia. Amém? Nós vamos sentar, vamos participar dessa mesa que celebra a vitória da cruz. Coisa maravilhosa, né? Essa mesa poderosa que nos dá ânimo, que nos dá vigor para olharmos para o amanhã e sabermos que nosso amanhã está garantido, está guardado no Senhor. Vou chamar o pastor Ricardo, vou chamar as nossas diaconisas aqui também. Vou pedir a Rafael para levar lá para cima a ceia das crianças, por favor. Glória a Deus. Nós vamos celebrar o Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém? Poder dessa comunhão, Deus que vela pela sua palavra para cumprir, Deus fiel. Nós vemos o cumprimento dessa promessa, né? Pode escrever, por favor, o cumprimento dessa promessa em Cristo Jesus. Lá em Mateus, Jesus disse, né, que tomou o pão, abençoou, em seguida partiu pedaços, deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo pelo qual ele foi moído. Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos curados, gente. Isso é poderoso, nós precisamos nos apropriar da cura, da restauração.
A palavra de Deus diz também lá em Efésios que ali naquele momento, né, da cruz, toda a parede de inimizade havia sido rompido. Então, o Senhor nos chama a andar em unidade. Então, toda a parede de divisão, de separação, foi destruída ali na cruz. Foi destruída. Então, eu não sei como está a sua casa, mas nós vamos nos levantar para orar e crer que o Senhor, né, vai trazer cura física, cura da alma, cura da mente, cura nas emoções, cura nos relacionamentos, trazendo unidade. A palavra de Deus diz que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, vamos crer nisso, vamos orar nesse pão, nesse corpo que representa, nesse pedacinho de pão que representa o corpo de Cristo moído no nosso lugar. Mas Ele também tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança e é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Neste sangue nós somos libertos. Vamos ficar de pé. Nós somos libertos e vamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há lugar em Cristo para aqueles que estão afastados. Há lugar, há muitos lugares ainda que precisam ser preenchidos e nós precisamos crer nisso. Amém? E é um momento também de nós sondarmos, pedirmos que são as posições do nosso coração, porque é a mesa também do perdão, é a mesa da comunhão. Então, se você foi ofendido por alguém, que você possa nessa manhã declarar o perdão para essas pessoas, para que você seja revestido da graça, que a graça de Deus possa cumprir. Amém? Então vamos levantar nosso pedacinho de pão. Levante esse pedacinho de pão. Pai, obrigada. Obrigada pela tua entrega, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou Jesus. Jesus nos enviou o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito doce, amado, que tem alegria em nos instruir, em nos guiar como um bom pastor que és. Por isso, Pai, nessa manhã, nós queremos celebrar e participar dessa mesa da comunhão com fé. Ah, Pai, como Simeão e Ana creram, como Abraão creram, Senhor, e ali eles receberam a recompensa. Pelas suas pisaduras nós somos curados. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua enfermidade? Ou de alguém que você conhece, nesse momento é o momento de você colocar diante do Senhor. Pelas pisaduras do Senhor nós somos curados. Nós somos curados. E ali toda a parede de separação foi destruída. E unidade entre você, o Pai e o Espírito Santo. Unidade entre a palavra de Deus, concordância entre a palavra de Deus, unidade na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. O Senhor derrubou toda a parede de separação, de discórdia. Em nome de Jesus queremos proclamar unidade na sua casa, unidade na igreja, no corpo de Cristo, unidade entre nós, para a glória do Senhor. Amém? Vou pedir a Mara que abençoe esse pedacinho de pão, trazendo mesmo, você declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu concordo, Senhor, com a tua palavra, e eu me uno agora, Pai, em unidade contigo, Senhor, creio no Deus que fez a promessa. Amém? Vamos abençoar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor. Sim, Jesus. Este pão representa o seu corpo que foi moído. Sim, Jesus. Recebemos a tua Deus, cura, Pai. em nome de Jesus. Glória, Jesus, nessa manhã, Nos Pai. curvamos diante de ti, reconhecendo o teu amor, reconhecendo, ó Pai, tudo que tu fizeste, que o Senhor continua fazendo por nós, Senhor. Que nós possamos nos aproximar de ti e receber de ti tudo que tu tens prometido, ó Pai, a teu povo. Sim, Jesus.
andar em obediência, clamar a Ti, buscar a cada dia mais a Tua presença na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, ó Pai. Obrigada porque Teu amor por nós é infinito, Senhor. Obrigada, Pai, por estamos reunidos, ó Pai, em Teu nome. O Senhor tem nos trazido, tem nos fortalecido, Jesus. E é nessa comunhão que nós podemos prosseguir, sabendo que Tu és o Deus que ama, cuida e que nos promete, Senhor, coisas novas virão. Amém. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao participar desse pedacinho de pão, declare: eu sou curado, restaurado pelo poder do corpo de Cristo que foi movido ali na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras eu sou curado, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e toda parede de separação, divisão está caindo por terra, já caiu por terra, em nome de Jesus. Andarei em unidade com a palavra de Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, onde o Senhor me colocar para ser um instrumento de bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar. Também tomou um cálice. Esse cálice que representa a nova aliança do seu sangue que foi derramado. Esse sangue que nos liberta. Esse sangue do qual nós podemos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse sangue que traz provisão para aqueles que estão afastados serem alcançados pela graça de Deus. Amém? E se há alguma amargura, algum ressentimento, essa é a hora de liberarmos para o Senhor e abençoar em nome de Jesus. Amém. Bastante querido, a obra completa, Senhor. Sim, Jesus. Aqui estamos diante da tua mesa, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que estás presente para nos abençoar sempre, Senhor. Pai. Aqui estamos. Promessas tuas, Senhor, são sempre cúmplices. Nos faz crer, Pai. Nos faz crer que o Senhor está agindo na nossa vida, na nossa casa, Senhor, na nossa igreja, Pai. Porque o Senhor é completo. O Senhor faz tudo certo na hora certa, Pai. Vamos crer, Pai. Estamos crendo, estamos aqui, porque sabemos que o Senhor está presente, ouvindo, Senhor, o nosso coração, Senhor. O nosso coração bater junto ao teu, Pai. Que na sua resposta é ser abençoados por Ti, curados por Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã gloriosa, Pai, de estarmos contigo, Senhor, na Tua mesa, Senhor. Em Teu nome te agradecemos, Pai. Em Teu nome, queremos ver, nos faz, Senhor, obedecer a Tua palavra. Sim, Jesus. Obediência que o Senhor quer de nós, Pai. Obediência à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor cumprirá, como o Senhor sempre foi, cumpre a Tua palavra. O Senhor não é o Deus de mentira. Não, O Senhor é o Deus da verdade. Tu és Senhor. fiel. Oh, Pai. Queremos ser fiel a Ti, como o Senhor é fiel a nós, Pai. Em Teu nome te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Erga seu cálice com fé. Diga: pelo sangue de Jesus eu sou liberta. Pelo sangue de Jesus, os meus queridos estão sendo libertos nessa hora, porque a provisão, há lugar em Cristo para cada um deles. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E declare: eu quero perdoar e quero abençoar essas vidas que me ofenderam. Não quero, Senhor, guardar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma dor no meu coração, mas quero ser livre, porque foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Então, assim como eu sou livre, eu quero libertar
Todos aqueles que também estão prisioneiros dentro do meu coração, na minha mente, em nome de Jesus, eu os abençoo. Que a graça do Senhor possa nos cobrir. Amém? Pai querido e santo, obrigada pelo privilégio, Senhor, nesse momento tão santo, tão maravilhoso, participarmos dessa comunhão, desse banquete na tua presença. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, firmando-nos em ti, no Deus que é um Deus de aliança. Participamos dessa mesa da aliança, dessa mesa da comunhão, e confiamos em ti, Senhor, olhando para ti, o Deus que nos renova, o Deus que nos restaura, o Deus que nos redime, o Deus que é o nosso pastor, que nos ama. Em teu nome te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada de vitória para você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.